Olá pessoal, aqui é o Júnior, aluno do terceiro período do curso de Teologia da Faculdade Católica do Rio Grande do Norte. Estou aqui para falar sobre os aspectos teológicos da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Esta que é a maior carta paulina, sua escrita oscila entre os anos 55, 57 e 60. É uma carta com suma importância, essencial para o cristianismo. Inclusive, inspirou dois grandes nomes da história deste cristianismo, que é o Agostinho de Hipona, popularmente conhecido como Santo Agostinho. Ele, teólogo e filósofo lá da patrística, dos primeiros séculos do cristianismo. Segundo a tradição, alguns escritos, esta teologia da graça, que é o tema principal da teologia aos Romanos, da teologia da carta aos Romanos, inspirou para a sua conversão, para a conversão de Santo Agostinho. Temos também Martim Lutero, que foi um bispo, um monge agostiniano. Ele bebeu dessa teologia para inspirar sua elaboração da doutrina da graça no mundo protestante. Ou seja, a partir dessa teologia da carta de São Paulo aos Romanos, Santo Agostinho se inspira para sua conversão. Martim Lutero se inspira para desenvolver sua doutrina da graça no mundo protestante. Como já coloquei, como introdução, o tema central desta teologia, a carta aos Romanos, tem como tema central, principal, a teologia da graça. E esta teologia da graça vem defender a gratuidade da salvação e a justiça de Deus. Podemos verificar na Sagrada Escritura, no capítulo 3, versículo 21, que vem dizer: agora, no entanto, independente da lei, manifestou-se a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, a justiça de Deus que vem por meio da fé em Jesus Cristo em favor de todos os que acreditam, porque não há diferença. E aí, no capítulo aqui mostrando que a salvação é gratuita, não há diferença, e lá no capítulo 1, versículo 17, vem dizer que, de fato, no Evangelho, a justiça de Deus se revela através da fé e para a fé, conforme está escrito: o justo viverá pela justiça. E aí apresentando a justiça de Deus como tema, importante dentro dessa teologia da graça, que é a gratuidade da salvação, que parte da justiça de Deus também. E aí, Paulo argumenta que ninguém pode ser salvo, justificado pelas obras. Mas, através da lei, somente passará a se reconhecer na condição de pecador. A lei vai me apresentar como pecador. Eu vou tomar conhecimento que sou pecador, mas não vou conseguir
obter a minha salvação em si pela lei em si. Desse modo, nenhuma pessoa pode estar em comunhão com Deus pelos seus próprios esforços. Isso é impossível. Por isso se faz. Aí a carta vem dizer que devido a isso que se faz necessário aceitação e adesão a Jesus Cristo, pois somente Ele conduz o homem à comunhão com Deus. Ou seja, o homem depende dessa aceitação, dessa adesão a Jesus Cristo, para então poder estar entre os salvos, estar dentro da perspectiva de salvação. Por quê? Independentemente, não vai atingir essa salvação. É impossível. E aí, na carta aos Romanos, a tentativa de querer ser justificado pelas obras é uma ideia de busca por privilégios, né? Que é porque eu sou judeu, né? Eu sou o povo eleito, então sou circuncidado, então eu tenho direito à salvação. É visto Paulo apresenta na carta aos Romanos que isso não passa de uma busca por privilégio, por ser um povo eleito e por ser um povo circuncidado, né? Um povo marcado. E aí, ou seja, em resumo, isso passa a ser uma salvação derivada, fruto de qualificações obtidas através de conhecimento e aplicação da lei apresentada por Deus ao povo judeu. Então, é como se estivesse fazendo uma qualificação, um currículo, para então ter um espaçozinho, uma morada no céu, ser salvo. É importante salientar também que a salvação pela graça não é uma natureza nova, certo? De Deus, da justiça de Deus, mas essa gratuidade da salvação, ela é que apresenta a fé na misericórdia de Deus, que justifica todo homem, independente de suas obras, de suas consonância com a lei, se está ou não de acordo com a lei, mas sim, apresenta essa infinita misericórdia de Deus que acolhe a todos, independente se foi eleito, se foi marcado, circuncidado, né? E aí parece ser uma teologia que inclui a todos, uma teologia de inclusão. E aí Paulo expõe que os gentios, e aí vem uma grande problemática, que é aquela questão, peraí, tem os que conhecem a lei e não cumprem. Este até podemos comentar alguma coisa sobre essa negatividade de conhecer a lei e não aplicar, mas e os gentios? Eles não conhecem a lei. É justo falar algo sobre eles de forma negativa, já que parece que para eles não foi apresentado a lei? Paulo expõe que os gentios possuem conhecimento natural de Deus, pois Deus se revelou a eles por meio das criaturas, assim não existe desculpa para a ação do pecado. Vamos olhar aqui capítulo 1, versículo 19. Porque eles conhecem o que se pode conhecer de Deus, pois Deus se revelou a eles. De fato, desde a criação do mundo, a realidade invisível de Deus, seu eterno poder e divindade, pode ser compreendido por meio do que foi criado, desse modo que eles não têm desculpa. Olha lá, Deus se revela na natureza, Deus se revela nas criaturas. Então não existe desculpas para o pecado, né?
E aí, só que Paulo esclarece uma coisa, também apresenta, que de forma ainda mais injusta é o comportamento dos judeus, pois são conhecedores de Deus para a salvação. Vamos olhar aqui em capítulo 2, versículo 1, né? Vamos olhar aqui, não vamos se estender todo, mas portanto, vocês não têm desculpa, você que julga seja você quem for, porque ao julgar os outros, você se condena a si mesmo, já que julga, mas não pratica a mesma coisa. Sabemos que o julgamento de Deus se faz segundo a verdade contra aqueles que praticam tais ações. Deixa eu ver aqui mais na frente. Aqui, peraí. Com efeito, se você se declara judeu, conta com a lei e se gloria em Deus, se você conhece a vontade dele e é instruído pela lei, sabe diferenciar o que é melhor, se você está convencido de que ser guia de cegos, luz dos que se encontram nas trevas, educador dos ignorantes, mestre dos imaturos, possuindo na lei a fórmula clara da ciência e da verdade, ora, você que ensina aos outros não ensina a si mesmo? Prega o que não se deve roubar e rouba? Diz que não se deve praticar o adultério e comete adultério? Detesta os ídolos e rouba dos seus templos? Você que se vangloria da lei e aos transgredir, meu Deus, não sai a palavra não. Transgredir a lei e desonra a Deus? De fato, por causa de vocês o nome de Deus é blasfemado entre as nações, como está escrito. Com efeito, a circuncisão é útil, se você observa a lei. Mas se você é transgressor da lei, sua circuncisão se torna incircuncisão. E aí, minha gente, uma grande crítica de Paulo à questão do discurso, porém a prática ausente. Né? A incoerência, a hipocrisia está muito presente aqui nesta crítica de Paulo aos judeus. E aí o apóstolo apresenta que toda a humanidade está perdida no pecado. Não tem para onde correr. Toda a humanidade está perdida no pecado. Paulo 3:23 vem dizer que visto que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, visto que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, né? Ele vem dizer isso e aí diz que é impossibilitada de ser independentemente justa diante de Deus. A humanidade está impossibilitada, né? Dentro dessa situação, os gentios, e aqui é importante lembrarmos que os gentios estavam sob a escravidão do Império Romano e os judeus sob a submissão da lei mosaica. Porém, a libertação de ambos dependiam da salvação de Deus, né? Por meio da graça. Agora, eles, independentemente, eles não conseguem essa salvação, não conseguem essa libertação. Depende agora da graça de Deus. Pois Deus é quem justifica através da redenção cumprida em Jesus Cristo. Romanos 3:24, que é o seguinte daquele que eu acabo de ler, e são justificados gratuitamente pela sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Né? Deus justifica através da remissão cumprida em Jesus. E aí liberta os homens da submissão à lei mosaica, os gentios da escravidão. É importante destacarmos que esta salvação pela graça é universal, né? Então é incondicional, inclui todos os homens, mulheres, pois Jesus se oferece para todos. Não é Jesus Cristo salva os judeus
Jesus Cristo salva os gentios. Jesus Cristo salva todos, homens, mulheres, meninos, meninas, né? Então, essa salvação é de cunho universal. E aí, meu povo? Podemos dizer que dessa forma Deus é justo e manifesta sua justiça àqueles que têm fé em Jesus. 3, vocês depois olham aí, capítulo 3, versículo 26. Assim, ser justo é uma característica de Deus em Romanos, né? Vai ser uma característica de Deus. Lendo a carta aos Romanos, a gente percebe que a característica de Deus nesta carta é um Deus justo. Aquilo que a gente mais conhece, que Deus é justo. E aí, por meio da fé, todos os homens e mulheres participam de uma vida nova. A morte de Jesus Cristo justifica e conduz à reconciliação de Deus com os ímpios, os pecadores. Assim, todos os que acreditam foram libertados da lei, pertencente a Deus. Já não se encontra sob a escravidão do pecado, da letra, que é a lei, né? E nem da morte, né? Mas agora sobre eles impera a justiça. Quando coloca aqui a morte, é bom a gente lembrar que também vem dizer que salário, né? A gente já escutou que tem aqui na Sagrada Escritura que o salário da morte, aliás, o salário do pecado é a morte, né? E aí, mas agora com esta justificação, sendo libertados pela fé, pela graça, homens e mulheres, agora sobre eles reina a justiça e o Espírito de Deus, né? Vamos olhar aqui Romanos 7,6. Deixa eu ver o que é que diz aqui em Romanos 7,6. Aí passei direto. 6. Mas agora fomos libertados da lei. Agora fomos libertados da lei ao morreremos para aquilo que nos mantinha prisioneiros, de modo que podemos servir de maneira nova, segundo o Espírito, e não segundo a velha maneira de letra, né? Senão, agora é uma lei nova, e essa lei nova consiste a figura de Jesus Cristo, né? Ele vem significar esta graça, ele vem significar a fé pela graça através, né, do seu sacrifício. E agora reinando a justiça e o Espírito sobre esses homens e mulheres libertados, agora temos, né, filhos que devem serem participantes da construção do reino de Deus, devem serem um único corpo. Que já a gente vai dar mais uma olhadinha sobre isso. Então, pelo Espírito, somos filhos. E aí, meu povo, é por meio dele que nos revela que nós somos amados, idênticos ao amor que o pai tem pelo filho. Ou seja, um amor muito fraternal, um amor muito incondicional, um amor gratuito, um amor íntimo, né? E assim, igualmente, cada ser humano é chamado a amar a si mesmo e ao próximo, independente de suas qualidades. Lembra que Deus, na teologia da graça, Deus
salvo de forma incondicional, salvo, independente de quem é a pessoa. Então, agora também, estes homens e mulheres salvos de forma incondicional, né, também são convidados a amar a si mesmo e ao próximo, independente de suas qualidades, assim como Jesus Cristo faz, né? Assim, se cumprindo toda a lei, né? Pois o amor é o cumprimento total dessa lei. E aí a salvação pela graça não é importante isso aqui, né? Ressaltarmos que a salvação pela graça ela não vem excluir a lei, mas faz com que ela seja cumprida. Nessa ocasião, o homem é chamado a viver como filho de Deus, participante, né, das ideias de Deus, do amor de Deus. Assim sendo, Jesus Cristo significa, né, mais uma vez eu preciso dizer que Jesus Cristo significa a lei, na qual a libertação da lei é circunstância essencial para que o homem novo possa cumprir a lei. Então esta lei nova, né, que é Jesus Cristo significa esta lei, ela liberta da lei e para que seja então o homem e a mulher novo, né, para que esse homem e essa mulher nova possa cumprir, realizar esta lei. Ou seja, mais uma vez em resumo, a teologia da graça não vai dizer que a lei deve ser excluída, mas que é pela teologia da graça, esse significado que Jesus Cristo dá à lei, né? Lei nova, faz com que o homem possa cumprir a lei de forma total. E aí é importante a gente enfatizar que a lei em si ela é santa, a lei em si ela é boa, entretanto existe a lei que leva também existe a lei que leva à morte, que é a lei do pecado. E aí o homem que é liberto pela graça não deve mais ser participante dessa lei do pecado, pois ela leva à morte. Então, meus amigos, minhas amigas, colegas, né? Paulo afirma que a fé inclui o seguidor numa nova comunidade, na qual é chamada a constituir o corpo de Cristo. Vamos entender. Paulo vem nos afirmar. Paulo afirma aos romanos, não a nós, mas Paulo afirma aos romanos que a fé inclui o seguidor numa nova comunidade. E esta comunidade é chamada de corpo de Cristo. Esta comunidade constitui o corpo de Cristo. Agora, não são membros separados, mas unicamente um corpo. Por isso que estes membros devem viver segundo o Espírito, segundo a salvação dada por Deus. E essa salvação constitui na liberdade. Então o homem tem que exercer sua liberdade e provocar a liberdade do próximo. Então, esta carta vem dizer que amar o próximo, ser membro da comunidade do corpo de Cristo, são fatores essenciais para mantermos, para os romanos, né, ali dirigido aos romanos, mas aí podemos trazer para a gente, são fatores essenciais para... agora eu não sei dizer o que eu ia dizer. São fatores... Bom, gente, é importante, né? São importantes porque dá significado, e aí a lei não pode... um homem novo, ele não pode viver igual o homem velho, né? Ele está renovado, ele está salvo pela graça, então ele também é convidado
se ele é um homem novo, ele também está convidado a ter práticas novas, e essas práticas novas se assemelham a Jesus Cristo. Bom, é isso aqui que é o resumo, né? Resumo dos resumos da teologia de Paulo presente na carta aos Romanos. É importante, não lembro se eu falei no início do vídeo, que esta teologia é um resumo da teologia paulina, né? É um resumo de de toda a teologia paulina, e que está muito presente também lá no livro na carta aos, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui uma copiazinha. Está presente lá na carta aos Gálatas, né? Tem um esquecimento aqui agora. E aí, lá na carta aos Gálatas, de forma bem clara, Paulo coloca que aos Gálatas diante de seu ato de fé inicial: eles não receberam o Espírito porque acreditaram, e não por terem praticado as obras da lei. Gálatas 3, capítulo 1, 5 e 1. O crente é como Abraão, que foi justo não em razão das obras, mas de sua fé na promessa firmada da lei. Então, a carta aos Gálatas, né, comunga com esta teologia da graça, né? Então, carta aos Gálatas e aos Romanos tem como tema, né, Romanos, tema principal, teologia da graça, e aí vem também, apresentado também lá na carta aos Gálatas. E, como já coloquei, resumo da teologia de Paulo. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, né, por assistir, e espero ter contribuído com alguma coisa, se isso foi possível, né? Muito obrigado. Fiquem com Deus e com a intercessão de São Paulo, né? Aquele que escreveu aos Romanos. Muito obrigado. Valeu, pessoal.